dia, bom dia. É um prazer imenso estar aqui de volta. Cada vez que eu volto, está cada vez mais apertadinha a igreja, cada vez mais gente. Vamos orar para que Deus dê um local maior, né? A igreja cresça cada vez mais, para a glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Queria convidar vocês a abrir suas Bíblias lá no Salmo número 20. Enquanto você abre, queria agradecer ao pastor Paulo Brasil, também ao conselho, pelo convite. E a nossa expectativa é que Deus fale conosco através desse salmo. Salmo número 20. Diz assim a palavra do nosso Deus, no Salmo 20. É um mestre de canto, Salmo de Davi. O Senhor te responda no dia da tribulação. O nome do Deus de Jacó te eleve em segurança. Do seu santuário te envie socorro e desde Sião te sustenha. Lembre-se de todas as tuas ofertas de manjares e aceite os teus holocaustos. Conceda-te segundo o teu coração e realize todos os teus desígnios. Celebraremos com júbilo a tua vitória e em nome do nosso Deus hastearemos pendões. Satisfaça o Senhor a todos os teus votos. Agora sei que o Senhor salva o seu ungido. Ele lhe responderá do seu santo céu com a vitoriosa força de sua destra. Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus. Eles se encurvam e caem. Nós, porém, nos levantamos e nos mantemos de pé. Ó Senhor da vitória ao Rei, responde-nos quando clamarmos. Amém. Senhor Deus, dá-nos cada vez mais amor por Cristo Jesus e desejo pelo seu reino e anseio pela sua vitória completa. Ensina-nos hoje de manhã que a vitória de Cristo é a nossa vitória. Que venhamos verdadeiramente nos gloriar nele e nele somente. É no nome dele, no nome glorioso de Cristo Jesus que nós oramos. Amém. Geralmente você vê filmes de guerra, o general ou o soldado principal motivando o exército para a guerra. Eu me lembro muito bem do filme chamado Coração Valente, era ainda adolescente quando assisti. O Mel Gibson, né, fazendo o papel do William Wallace. E na Primeira Guerra, quando muitos dos escoceses queriam desistir da batalha contra os ingleses, você vê o Wallace motivando os soldados para a guerra e faz um belo discurso e todos ficam loucos para enfrentar o inimigo. Você vê também a mesma ideia com torcida, né, de futebol ou de qualquer outro esporte. Estamos prestes a ter agora a Copa do Mundo. E a torcida torcendo pelo seu time e gritando pelo seu herói, no caso se for aí esporte de boxe ou qualquer outro tipo de tênis, por exemplo. Você também tem a mesma coisa. A torcida gritando, se esgoelando, até você vê alguns nas arquibancadas, principalmente aqui em Recife deve ter isso, com esporte ou com, sei lá, náutico. Às vezes o jogo está tão apertado, começam a orar, né? Nossa cultura, rezar. Você vê realmente a galera torcendo, orando até para uma entidade divina para ajudar o seu time para a vitória. E o que é interessante é o que nós temos aqui nesse salmo. Esse salmo aqui, quando eu fui estudá-lo, não tinha percebido isso antes nas minhas leituras ocasionais. Mas quando eu li ele, é exatamente uma oração pelo Messias, pelo Cristo. Você vê no versículo 6 que a ênfase aí é para o ungido, né? Ungido é a mesma coisa de Messias.
podia também traduzir como Cristo. Então é uma oração pelo Messias. É uma oração pela vitória do Rei, do Cristo. E aí, ao preparar, eu já vi vários títulos. Por exemplo, um deles, Atletas de Cristo, né? Tão famoso, pelo menos na minha época, década de 80, década de 90, Atletas de Cristo. Mas eu nunca tinha ouvido alguém falar de torcedores de Cristo. Eu acho que esse salmo, como título do sermão, resume muito bem torcedores de Cristo. E é isso que nós vamos trabalhar hoje de manhã. Torcedores de Cristo. E a primeira coisa que você percebe no salmo, para ver que isso é a verdade, veja a torcida pelo Messias, versículos de 1 a 4. Vamos lá ver cada um deles. Veja o versículo 1. E preste atenção nos pronomes pessoais na segunda pessoa. Veja que essa é a ênfase que Davi está dando. O Senhor te responda no dia da tribulação, da angústia, da dificuldade. O nome do Deus de Jacó te eleve em segurança. Então Davi está escrevendo o texto, o salmo, para que o povo de Israel cante e ore em favor dele, o ungido, o rei, o Messias naquela época, né? Ungido e Messias é a mesma coisa. E ele continua no versículo 2. Do seu santuário, de novo, te envie socorro, e desde Sião te sustenha. Mesma ênfase, e o que é interessante aqui no versículo 2, nos faz lembrar do Salmo 2, onde diz que Deus estabeleceu o seu Messias, o seu rei, em Sião. E essa é uma referência que vai continuar aí nos Salmos, também em outras partes do Velho Testamento, onde a ajuda vem onde está o tabernáculo, o templo e a presença de Deus. Por isso que a arca da aliança era tão importante nas guerras. Versículo 3, de novo, lembre-se de todas as tuas ofertas de manjares e aceite os teus holocaustos. Eles tinham o costume mesmo, antes de ir para a guerra, pedir o favor de Deus, rogar a Deus, prestar culto a Deus, pedir perdão pelos seus pecados, sacrificar para Deus e depois ir para a guerra. E ali a questão é não ter nenhuma dificuldade com Deus, ter seus pecados perdoados e então ir para a batalha e para a guerra. Você vê o caso diferente, por exemplo, na época de Samuel, na época de Eli, onde o povo pensava que podia manipular Deus, prestar um culto, mas nada disso funcionava. E aqui ele está pedindo, não, Senhor Deus, que o nosso culto seja aceito. E aí a guerra possa ser vencida, porque temos relacionamento real contigo. Versículo 4, ele ainda vai mais além. De novo, veja a ênfase na segunda pessoa. Conceda-te segundo o teu coração. E veja a abrangência. E realize todos, não alguns, todos os teus planos, desígnios e pensamentos. Então, é realmente a igreja orando, pedindo, celebrando, cantando em grupo. Pense mesmo no arquibancada, a galera soando, gritando. Pense com as trombetas ali no templo, os levitas cantando, pedindo para que Deus dê a vitória para o rei. E aí o salmo se divide, ao meu ver, a partir do versículo 5. Você não apenas vê a torcida pelo Messias, versículo de 1 a 4, você vê agora o festejo da vitória do Messias. Você tem uma festa agora. Eles vão festejar antecipadamente. Tá? Veja o versículo 5 que muda agora para a primeira pessoa do plural. Veja os verbos que estão na primeira pessoa do plural. Celebraremos. Realmente tem uma festa. Depois de vitória, depois de ganharmos, parece mesmo uma questão de esporte, não parece? Depois da vitória, nós vamos curtir, meu amigo. Nós vamos festejar. Nós vamos celebrar que vencemos. Essa é a ideia aqui. Celebraremos com júbilo a tua vitória. Também pode ser entendido vitória aí como salvação. E eu quero dar essa ênfase até para a aplicação lá na frente. Nós vamos celebrar a salvação que o Senhor nos deu diante da guerra contra os inimigos. Nós vamos curtir muito, celebrar muito, festejar muito, com muito júbilo, como diz aí no versículo 5. Aí veja como parece realmente com o nosso tempo de esportes. E em nome do nosso Deus, repetindo aí o versículo 1, não é no nosso nome, não é por causa da nação de Israel. Assim como diz o versículo 1, repete aí no versículo 5, em o nome do nosso Deus, hastearemos, olha o outro verbo aí no plural, na primeira pessoa, pendões.
Nós vamos celebrar e vamos botar, minha amiga, a nossa bandeira lá em cima. Não é a bandeira do Brasil, não é a bandeira de Pernambuco, nem do Piauí, nem do Náutico, nem do esporte, mas é a bandeira do nosso Deus, no nome do nosso Deus, por causa da vitória. Porque vencemos. E aí, de novo, no finalzinho do 5, repete a mesma ideia do versículo 4. Satisfaça o Senhor a todos, aí de novo, pronome na segunda pessoa, do singular, os teus votos. Votos aí pode ser também entendido como pedidos. O Messias pediu, o Messias desejou, os seus desígnios sejam realizados, como diz o versículo 4. O 5 é a mesma ideia. E aí no 6 ele parte do plural, da primeira pessoa do plural, para a primeira pessoa do singular. E diz, agora sei, e aí como você vai ver agora a certeza do que aquele que estão cantando, daquele que estão pedindo, daquele que estão orando, vai ser concedido. Eu sei que o Senhor, veja a palavra salvar aí como é importante, a mesma de vitória do versículo 5, salva o seu Cristo, o seu ungido. Ele lhe responderá do seu santo céu com a vitoriosa força de sua destra, com a força que salva. Eu tenho certeza disso. E aí, o versículo 7, nós vemos agora um outro verbo, na primeira pessoa do plural, é celebraremos, hastearemos. E agora, meu amigo, como também é com todo torcedor, bom torcedor de um time, nós nos orgulhamos, não é? Uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, não nos confiamos em nós mesmos. Não é por causa da nossa força, por causa da nossa esperteza, inteligência, estratégia. Não, de novo, pela terceira vez, qual é a ênfase do versículo 1? O nome do nosso Deus. Versículo 5, nós vamos hastear uma bandeira em nome do nosso Deus. E também nós vamos ter orgulho. Nós vamos ter satisfação, alegria. Vamos nos gloriar em o nome do nosso Deus, nosso Senhor. Porque Ele, eu sei, Ele é que vai dar a vitória para o meu rei, para o meu Messias, para o meu ungido. Não é uma torcida apenas esperando, desejando que, talvez, não. É uma torcida com total certeza da salvação e da vitória para o rei. Tanto é que no versículo 8 termina com essa verdade, e depois no versículo 9 com um pedido. Os inimigos se curvam, eles se encurvam e caem. Nós, porém, aí é o outro verbo, nos celebramos, nós hasteamos bandeira, nós temos certeza, nós nos gloriamos não em coisas deste mundo, mas em Deus, exclusivamente. Por conta disso, nós nos levantamos e nos mantemos de pé. Esse verso é importantíssimo para você entender o seguinte: o que o Salmo está ensinando é a união com o Messias, a união com o Cristo. Assim que acontece com o ungido de Deus, também acontece com o povo. Assim como é a realidade do Cristo, da vitória e salvação do Cristo, também é a realidade também do seu povo. E veja, perceba que também nós caímos, porque a ideia de levantar é porque houve queda. Caiu, mas nós seremos levantados. E o melhor ainda, seremos mantidos de pé até o fim. E aí essa união com Cristo, no versículo 9, nos mostra essa verdade. Ó Senhor, dá vitória, dá salvação ao Rei. Responde-nos quando clamarmos. Porque quando o Senhor responde ao Rei, o Senhor também responde a nós. Termina da mesma forma como iniciou o Salmo, não é? Olha como inicia o Salmo. O Senhor te responda. Responda a quem? Ao Messias. No final, porque Ele responde, dá vitória ao Messias, ao Rei, também Ele nos responde quando nós clamamos. Lindo o Salmo. Lindo. Simples, direto, não tem nada de difícil. Você vê a torcida do povo em favor da salvação e vitória do Rei, e a certeza disso, de que eles vão ser vitoriosos por estarem unidos com esse Rei, esse Messias, esse ungido, esse Cristo. Vão celebrar, vão hastear a bandeira, vão ter certeza da vitória, vão se gloriar, porque quem dá a vitória ao Rei é o Deus verdadeiro. E tudo aquilo que acontece com o Messias, acontece também com o seu povo. Por isso podemos pedir para que Ele nos responda. Torcida e festejo pela vitória e salvação do Rei.
Primeira coisa que eu pensei em relação a esse salmo, que para mim eu nunca tinha pensado, de uma certa forma, eu já tinha orado, mas com linguagem diferente, nunca com uma perspectiva e clareza como esse salmo me ensinou e espero ensinar você também. Eu quero, na verdade, apelar para que vocês aqui da Igreja da Aliança possam continuamente fazer isso nos cultos e em casa. Que é orar em favor de Jesus. Mas você está falando de Jesus? Tá. O Salmo, deixa eu defender um pouquinho como essa questão, não apenas porque o versículo 6 fala que ungido é Cristo e a gente remonta para Jesus Cristo, mas também essa seção toda aqui fala fortemente sobre Jesus Cristo. Se você for o Salmo 18, no finalzinho, veja como é que termina no versículo 50 do Salmo 18. Aqui eu vou fazer uma defesa como o Salmo 20 fala de Jesus Cristo, tá? Só para você não ter dúvida. 50 diz do Salmo 18, versículo 50 do Salmo 18. É aquele quem dá grandes vitórias ao seu rei, mesma temática do Salmo 20, e usa de benignidade para com o seu, olha aí, ungido Cristo, com Davi e sua posteridade para sempre. O Salmo está falando de Davi, mas aqui você tem, como os estudiosos já nos mostram, o Salmo 18 e 19 são juntos, assim como o Salmo 1 e o Salmo 2 são juntos. O Salmo 1, sobre a Torá, sobre a lei, e o Salmo 2, sobre, primeira vez que aparece, sobre o ungido de Deus. Aí você corre aí os salmos todos, depois aparece de novo a mesma coisa com o Salmo 18, que é sobre o ungido de Deus, aparece a outra vez que aparece depois do Salmo 2, a palavra ungido, é aqui no Salmo 18. E aí o Salmo 19 é sobre o quê? De novo, sobre a lei. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma, que a gente conhece tão bem, né? E aí os Salmos 20, 21, 22, 23 e 24 estão todos ligados. Todos com a mesma temática da vitória do rei, como você vê no Salmo 18. É impressionante isso. E aí você vê o Salmo 20, que é o nosso salmo, pedindo pela vitória do rei. O Salmo 21 é Deus concedendo essa vitória. No Salmo 23, a mesma ideia, que Deus seja o pastor desse ungido de Deus. Que Deus seja aquele que vai protegê-lo nos momentos difíceis e dê vitória aos inimigos no finalzinho do Salmo 23. E o 24? Mesma coisa. Uma vez é o pedido de Deus, como sendo o pastor dele, pastoreando. No 24, celebração de novo, que é a entrada desse Messias nos céus dos céus. Os portais eternos abrindo, o Messias entrando nos céus, e nós celebrando no culto a Deus, no templo, pela vitória dada ao rei. E aí no meio do Salmo 20 e 21, e o Salmo 23 e 24, tem o Salmo 22. E aí não tem dúvida, o Salmo 22, metade dele tem a ver com o Salmo 20 e 21, e a outra metade final com o Salmo 23 e 24. Como é que inicia o Salmo 22? Deus meu, por que me desamparaste? Então esse conjunto de salmos é impressionantemente falando do Messias que havia de vir. Primeiro de Davi, óbvio, todos são de Davi, mas em última análise aponta para o verdadeiro Cristo, o filho de Davi, que viria resgatar o seu povo. Então o 20 é uma oração em favor de Cristo. É uma oração em favor de Jesus Cristo e nos ensina a fazer isso. Hoje nós temos que aprender, a igreja, a orar por Jesus. Mas pastor, eu pensei que a gente orava a Deus, em nome de Jesus, por outras coisas. Mas por Jesus, sim. O Pai Nosso, de uma inferência necessária, você tem isso. Venha o teu reino. A ideia de vir o reino é a ideia de pedir para que Cristo, junto com o seu reino, venha e venha com vitória, que derrote seus inimigos, que traga a salvação, que ele seja vitorioso. Essa é a ideia. E aí, quando você olha para o Salmo 20, que coisa linda. Ele realmente encaixa com Cristo Jesus de forma espetacular. Veja, por exemplo, algumas ideias. Lembre-se de todas as tuas ofertas de manjares e aceite os teus holocaustos.
não apenas aquilo que Cristo realizou quando ele estava aqui no templo, mas o seu holocausto único e verdadeiro e final, quando ele subiu naquela cruz por nós. O que é que nós estamos pedindo? Senhor Deus, lembre do holocausto verdadeiro, em nosso favor, em favor dele. Outra coisa, que os desejos dele, olha, versículo número 4, que todos os seus desejos sejam realizados. E aqui na minha mente veio logo, na hora, Getsemane. Esse aí, o desejo dele não foi feito. Seja feita a tua vontade, não a minha. Mas por outro lado, por um lado, realmente o desejo dele não foi feito de Jesus Cristo. Por outro lado, foi, não foi? Porque ele disse, não seja da minha vontade, mas a tua. E ao pedir isso, era o desejo de Cristo que fosse feita a vontade do Pai, não a dele. E por isso era a vontade do Messias. E outra coisa, quando eu pensei no Getsemane, foi porque os discípulos, o Abban, naquele momento, estavam dormindo. No momento de tribulação, não é isso que o Salmo diz? O Senhor te responda no dia da tribulação. Se teve um momento de grande tribulação, um início de tribulação imensa de Cristo, a vida toda dele foi de tribulação. Mas se teve um início horrível, onde pavor e angústia se apoderaram de sua alma, foi ali no Getsemane. E onde é que estava a igreja intercedendo por ele? Onde é que estava a igreja orando por ele, em favor dele? Não, estavam lá, os três dormindo. E aí veio à minha mente uma ideia maravilhosa. Não, a igreja não foi totalmente ausente daquele momento. Desde séculos que a igreja orava e cantava o Salmo 20. E intercedia pelo Messias no dia da tribulação. E aquele ali, esse salmo foi força para o nosso Cristo. Ele não estava sozinho. Teve séculos da igreja orando, intercedendo, orando em favor dele no momento de angústia. E nós hoje temos que fazer o mesmo. Qual foi a última vez que você orou em favor de Cristo, pela sua vitória, aqui em Recife? Você deve ter orado em outras maneiras. Mas como uma torcida da igreja preparando da aliança, orando e torcendo, feito loucos, pela vitória do reino dele aqui nesse mundo. Ele já conquistou ali na cruz, mas ainda não totalmente. E hoje eu queria rogar para nós nos juntarmos com os santos do passado, de irmãos nossos do passado, aqui de Israel, orando pela mesma vitória em favor de Cristo. Segunda coisa como aplicação, que também veio para mim com muita força, e espero que para os irmãos seja também relevante. Jesus precisava de salvação, e foi o homem mais crente que o mundo já viu. Deixa eu repetir. Jesus precisava de salvação, e foi o homem mais crente que esse mundo já viu. Jesus precisava de salvação. Bom, pelo menos o Salmo 20 diz isso. Salva-o. Salva-o. Veja o versículo 6. Agora sei que o Senhor salva o seu Cristo. E essa é uma ideia teologicamente não herética, totalmente bíblica. Cristo sim precisou de salvação. Não de salvação dos seus pecados, porque ele nunca pecou, mas precisou de salvação da consequência do meu e do seu pecado. Precisou sim de salvação da morte. Precisou sim de salvação do inferno. Precisou sim de salvação dos seus inimigos, de Satanás, dos demônios, de todas as hostes que eram contra ele. Ele precisou sim de ser salvo. E até por última análise, depois de eu meditando um pouco mais, precisou sim também ser salvo dos pecados. Não dele, mas dos nossos. Lembra de 2 Coríntios 5, 21? Lembra? Aquele que nunca pecou, Deus o fez, veja que nem que ele pratica o pecado, o termo é até mais forte, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus.
Por isso que é uma das angústias dele de alma, não foi simplesmente um sofrimento físico, mas foi um sofrimento terrível de ser considerado culpado, criminoso, o maior pecador que esse mundo já viu, porque todo o pecado da igreja estava sobre ele. E a maldição desse pecado, ele tinha também que ser liberto, livre, salvo. E o que traz para mim uma das coisas mais espetaculares, que eu nunca tinha pensado nessa perspectiva sobre o meu Salvador, é que ele foi o homem mais crente que esse mundo já viu. Porque para passar por cada etapa dessa, por cada provação dessa, por cada tribulação dessa, por cada dificuldade dessa, por cada desafio desse, ele teve que exercer uma fé monstra, como esse salmo nos ensina. Salva o rei, dá vitória ao rei, livra ao rei. Ele teve que confiar nesse salmo, teve que ter muita fé nas promessas de seu pai para aquilo que eles haviam planejado, como um homem. Em cada etapa da sua vida, desde o seu nascimento, ele teve que exercer fé. A gente pensa que fé era apenas algo nosso, nele. O salmo começa a ensinar que para você ter fé, primeiro ele teve que exercer fé por você. Deixa eu colocar de outra maneira. Todos os dons espirituais, todo o fruto do Espírito que a igreja exerce, só pode exercer em união ao seu Messias porque ele exerceu primeiro. Veja para o Salmo 22, nós falamos do Salmo 22, né? Veja só um verso, versículo 10 do Salmo 22, para ver essa verdade. Salmo 22, 10. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe, tu és meu Deus. O verbo aí, entregar, é confiar. A ti eu confiei desde o meu nascimento. Para não ficar dúvida nenhuma, vá lá para Hebreus capítulo 2, por favor. Só mais um texto como prova de Cristo tendo fé. Hebreus 2. Aqui o autor aos Hebreus citando Isaías capítulo 8. Vamos ver a partir do versículo 11, finalzinho do 11, até chegar ao 13, tá? Hebreus 2, finalzinho do 11, até o 13. Diz assim: por isso é que ele não se envergonha de lhe chamar irmãos. Jesus não se envergonha de chamar a gente de irmãos. Dizendo, aí cita o Salmo 22. De novo, nós sabemos que é um salmo messiânico, junto com aqueles outros. A meus irmãos declararei o teu nome, cantar-te-ei louvores no meio da congregação. Agora veja o 13. E outra vez, eu porei nele, em Deus, é o que o contexto de Isaías. Eu porei nele a minha confiança. Pode voltar para o Salmo 20. Então, Cristo foi o homem que mais exerceu fé para ser salvo. Salvo do pecado, não o dele, mas o nosso. E todas as suas consequências, como morte, inferno, e toda a hoste das trevas. Ao ponto que no momento mais difícil, no momento onde ele poderia claudicar, onde ele poderia desistir, onde ele poderia deixar tudo para lá. Quando ele grita naquela cruz, Deus meu, por que me desamparaste? O texto dos evangelistas diz que ele o quê? Ao morrer, antes de morrer, ele disse: a ti entrego meu espírito. Mesmo no momento onde ele não percebeu a presença favorável de seu Pai, no momento mais terrível da sua vida, no momento de maior angústia, de dor imensa, do próprio inferno o tragando, você vê a fé dele no maior pico possível, no clímax maior de todos. Deus meu, ali não é um grito de desespero, mas de total confiança. E quando chega no final, mesmo sem resposta dos céus, ele diz: é o Senhor que eu confio, eu sei que tudo está de acordo com o plano. E minha vida eu entrego a ti. Que lindo. Para que você pudesse exercer essa fé. Por isso que lá em Hebreus capítulo 12, nós olhamos firmemente para o quê?
o autor e consumador da nossa fé. Eu sempre pensava nesse sentido porque ele produz fé em mim, que é verdade. Agora eu quero que você perceba noutra perspectiva, não simplesmente, ele produz fé em mim, porque ele primeiro exerceu essa fé, porque ele foi o autor, ele que caminhou, ele que andou as milhas, ele que percorreu, ele que foi por mim em todos os aspectos que jamais eu faria. Ele fez por mim. Ele teve uma fé monstruosa, do início ao fim, desde o seu nascimento até a sua morte. Por isso ele subiu aos céus, por isso ele foi vitorioso, por isso ele foi salvo. É olhando para esse autor e consumador da fé, que por troca da alegria fez pouco caso da ignomínia da cruz. Você tem que olhar para o seu campeão, para o seu herói, para o seu atleta, para o seu Messias e ungido dessa forma. Por quê? Porque o Salmo diz que somos unidos a Ele, não é verdade? Porque se Deus fez isso com Ele, todos os benefícios do que Ele conquistou em fé, esperança, amor, Ele mesmo exerceu, será da sua igreja. Então você que sofre hoje com tribulações terríveis, está passando por dificuldade de vir aqui na oração, gente passando por dificuldade de doença, sofrimentos atrozes, problema no casamento, dificuldades. Olha para esse texto como é prático. Senhor Deus da vitória é o meu Messias, e o Senhor deu até. Por isso, como o Senhor o respondeu, responde a nós. Responde-nos. Se o Senhor fez isso com ele, não há do que temer. Não há do que ter dúvidas. Eu sei que o Senhor salva o seu ungido e vai responder quando nós clamamos. Que coisa linda. É essa canção que nós temos aqui no Salmo 20. Ensina que Jesus precisava de salvação. E que foi o homem mais crente que esse mundo já viu. Aqui é base para você caminhar nos seus passos. Porque Ele fez primeiro isso por você. Por último, a gente ir embora. Agora preste bem atenção na minha frase, depois eu vou desenvolvê-la. Você só vai torcer para Jesus vencer. Você só vai fazer torcida para que Jesus vença. Se você primeiro acreditar que você torceu para que ele perdesse. Deixa eu repetir. Nós só vamos cantar esse salmo verdadeiramente, orarmos para que a vitória seja do rei e do seu reino. Colocar em primeiro lugar o seu reino e sua justiça. E as demais coisas nos serão acrescentadas. Nós só vamos ter mesmo uma vida muito mais pedindo que os nossos desejos sejam feitos, mas que os desejos dele e os seus desígnios, os seus votos e os seus pedidos é que sejam realizados, muito mais do que os meus. Na verdade, os meus sejam harmonizados com o dele. É se primeiro eu perceber que eu fui alguém que desejei no fundo do meu coração a derrota e a desgraça dele. Através dos meus pecados. Toda vez que nós pecamos, toda vez que nós vivíamos sem Cristo, éramos inimigos dele. Nós queríamos era a desgraça dele. Nós queríamos era que o nosso pequeno reinozinho prevalecesse. Nós queríamos era que nossa vitória que se estabelecesse. Se você não enxergar isso, jamais isso aqui vai ser sua realidade. Sou devedor a um pastor chamado Jonathan Gibson, pela ilustração que eu vou dar agora desse ponto. Ele estava pregando outro sermão, outra coisa. Totalmente se encaixa aqui. O nome Fabrice Muamba. Fabrice Muamba. É familiar para você?
Fabrice Muamba. Não? No dia do St. Patrick's Day, 17 de março de 2012, 2 times europeus estavam jogando. E Fabrice Muamba, no meio do jogo, caiu no campo, sem ninguém derrubá-lo, sem ninguém bater nele, simplesmente, bof, no chão, com uma parada cardíaca. Em segundos, os médicos foram socorrê-lo. Você pode botar isso até no YouTube, bota lá, Fabrice Muamba, você vai ver, eu fiz isso, botei lá. Você vê como as pessoas começam a chorar pela situação. 40 mil pessoas, estava lotado o estádio. Lotado, 40 mil pessoas no estádio. Todas ficaram em silêncio. Até um cara que foi entrevistado disse que poderia vir uma agulha cair no chão no momento. Você vê no vídeo pessoas com as mãos nos céus. Você vê pessoas orando, visivelmente orando. Aí um cardiologista sai da arquibancada, não era nem o pessoal da equipe, sai da arquibancada, se voluntaria, é voluntário para ajudar. E é impressionante, cada massagem cardíaca que a galera dá no Fabrice Muamba, aplausos acontecem na arquibancada. Cada pancada que é dada no peito dele, a galera começa a bater palma. E aí, do nada, espontaneamente, começam a cantar e gritar, Fabrice Muamba! Fabrice Muamba! 40 mil torcedores. Todos torcendo para que a Fabrice Muamba vivesse. 40 mil. E aí, em minutos, pessoal, na TV, na internet, no Twitter, em redes sociais, em todos os cantos, via gente torcendo por Fabrice Muamba. Até cheguei isso. Até o Ronaldo Fenômeno está lá. Estou torcendo por você, Fabrice Muamba. Até o Fenômeno fez isso. Veja, aquelas 40 mil pessoas, a maioria, se não todas elas, não tinha nenhuma relação com Fabrice Muamba. Mas eles queriam que Fabrice Muamba vivesse. Mas quando o nosso Criador, em carne humana, estava na cruz, ninguém torceu para ele viver. Tiveram alguns que desejaram, mas para que Elias aparecesse. Ninguém cantou o seu nome, exceto com zombaria. Poucas horas antes, unidos na verdade, em coral gritavam, crucifica-o, crucifica-o. Por quê? Por que ninguém apareceu? Por que que os discípulos o abandonaram, o deixaram, o negaram? Por que que os soldados começavam a apostar debaixo da cruz, como se fosse qualquer crucificação, as suas vestes? Por que não apareceu alguém e disse, pare com isso! Pare com essa loucura aí! Este é um homem inocente, tira-o da cruz! Por que não apareceu ninguém assim? Consegue imaginar? Em igreja presbiteriana da Aliança. Consegue imaginar Fabrice Muamba no chão e os colegas dizendo, nem sei quem é esse aí. Sei lá quem é esse doido. Consegue imaginar os outros jogadores adversários cuspindo na cara de Fabrice Muamba? Consegue imaginar? Consegue imaginar os médicos parados e apenas assistindo o que estava acontecendo? Isso é um indivíduo. Deixa ele lá. Ou pior, os torcedores do próprio time dele apostando quem é que ganhava a camisa dele depois do funeral. Dá para imaginar? Dá para imaginar os fãs gritando, morre, morre, morre Fabrice Muamba. Consegue imaginar isso? É inimaginável. Haveria uma comoção global se isso acontecesse.
Mas o único e verdadeiro inocente, homem que já passou na face da terra, estava pendurado em uma cruz, e nós o negamos, nós o ignoramos, nós o zombamos. Era como os soldados apostando debaixo de uma cruz, como se fosse qualquer crucificação, e nós gritamos: morre! Com os nossos pecados. Porque lá no nosso coração, nós odiávamos a Deus. Nós odiávamos o Deus encarnado. Assim que ele se tornou mortal, nós pegamos ele e jogamos numa cruz. Mas qual foi a resposta de Jesus para tudo isso? Qual foi a resposta de Jesus para nós como igreja, para a Igreja Presbiteriana da Aliança? Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E qual foi a resposta do Pai? Filho, traga muitos para a glória. Envergonhado eu ouço a minha própria voz de zombaria com os escarnecedores do Salmo 1. E em vez de ele escarnecer de mim no Salmo 2, como o Salmo 2 ensina, sabe o que ele faz? Ele transforma a minha vergonha em orgulho, como está aqui no Salmo 20. Sabe por quê? Porque é o único guerreiro, o único campeão, o único herói, o único rei, Messias e ungido, que é capaz de trazer vitória dessa forma. Que forma? Que guerreiro é que vence assim? É por causa disso, usando a minha zombaria, usando o meu pecado, usando a minha torcida contra ele, é que ao enxergar isso, é que ele inverte tudo para a minha vitória, para o perdão dos meus pecados, para a minha salvação. E que virada de casaca! Oh, virada de casaca maravilhosa, não? É lindo demais! Porque aí ao perceber que na derrota dele é o que eu vejo a vitória. Na zombaria é que eu vejo a glória. Nas trevas é que eu vejo a luz. É na minha torcida contra é que eu vejo um Salvador. Da única maneira de na torcida contra fazer que eu pudesse torcer a favor dele, ele morrendo pelos meus pecados, pela minha infâmia. De tal forma como ele ressuscita ao terceiro dia, a vitória dele é minha. A mesma fé dele é minha, que vai além desse mundo. Porque a fé dele não era para ser salvo da morte, mas através da morte. De tal forma que me leva a não ter um pensamento de triunfalismo como temos nas nossas igrejas hoje no Brasil. De termos paz, prosperidade aqui. Não, com esse Messias é além da morte, depois da morte. O meu alvo está lá no novo céu, nova terra, como você leu na sua leitura sequenciada aqui do templo de Salomão. Vá além daqui. E aí podemos cantar esse Salmo 20 e torcer pela vitória completa dele. Se você não enxergar que você fez isso, torceu contra, você nunca vai entender e não vai conseguir torcer a favor. Quando eu estava fazendo esse sermão, eu costumo pregar de novo para minha esposa. E eu disse o título brega, torcedora de Cristo. Brega demais. Verdade, é brega. Porque depois disso, verdadeiramente melhor do que torcedores de Cristo, que vamos fazer agora depois, e celebrar aqui na ceia, que é mesa aqui de curtição, muito melhor do que qualquer balada que você pode ter por aí. Até álcool tem. É celebrar a vitória do rei. Celebrar o quê? Não é interessante? A morte. O quê? O sangue derramado. Mas veja que cada um desses, eu celebro o sangue derramado, mas é o quê? O vinho, que é a alegria. Não é verdade? Você vê isso aqui, exatamente essa inversão. Essa torcida que era contra agora, que era contra mim, agora é a favor de mim e a glória dele. Então vamos mudar o título, né? Brega, torcedores, na verdade, adoradores de Cristo. Você é o maior rei que esse mundo já viu.
que vence os seus adversários, não derramando o nosso sangue, mas derramando o próprio em favor de nós, como vamos celebrar aqui. Não tem nada igual, não tem ninguém igual a Ele. Toda honra, todo louvor, toda glória a ungido Messias, Rei e Cristo, nosso Senhor, que morreu e ressuscitou e hoje vive e nos salvou de nós mesmos, do pecado e da morte e do inferno. Vamos continuar adorando e vamos orar para que Ele venha e seja vitorioso completamente. Orar em favor dEle, Igreja da Aliança. Vamos orar. Senhor Deus, muito obrigado. Obrigado por Jesus Cristo. Enche-nos com Teu Espírito para Te adorar por causa dEle. Que nosso culto seja trinitariano. Que um Deus maravilhoso, trino. Só o Senhor, Deus triuno, poderia desenvolver uma vitória dessa. Ó Senhor Deus, nós gritamos, torcemos por coisas tão banais, como Copa do Mundo, como o esporte, até a nossa própria vida. Por que nós não temos a mesma gana, o mesmo fervor, o mesmo desejo, a mesma torcida, ou melhor dizendo, a mesma adoração por esse Cristo maravilhoso? Que as nossas derrotas, na derrota dele, possamos enxergar a vitória plena. Traz arrependimento, Senhor Deus. Mostra-nos o horror do nosso pecado, para que possamos ver a beleza da Tua graça. Porque o Senhor prova o Teu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Ajuda-nos a ver agora, não apenas ouvir, mas ver esse amor e essa vitória de Cristo agora na ceia. Por favor, venhamos celebrar. Ser com as crianças que vão ver, que possam anelar e desejar a participar da arquibancada em torcida a Cristo. Salva as crianças aqui desta igreja o quanto antes. Que, Senhor Deus, venhamos não apenas a sermos espectadores da vitória do Rei, mas que venhamos ser também, fazer parte, 12º jogador, melhor dizendo, o 4º jogador, o 4º guerreiro, que a igreja aqui da Aliança venha guerrear junto com a Trindade, guerrear junto com o Messias, e celebrar a vitória junto com Ele. Que privilégio podemos batalharmos com o nosso Rei. Que o Senhor dê também sangue nas canelas para fazer o Teu reino crescer aqui em Recife. Plantar outras igrejas da Igreja da Aliança. Aconselhar pessoas em momentos difíceis de dor e levantar soldados e soldadas feridas e levantá-las para voltarem para a guerra, para o exército, para ganhar e destruir e acabar com outros reinos. Que isso venha a levantar homens assim, com força assim. Muito mais do que desejar vencer na vida, é vencer junto com o Rei que já venceu por nós. Então, dá-nos isso, Senhor Deus, ser com o conselho desta igreja, nessa perspectiva. Com os diáconos que são peça fundamental. E que essa igreja seja realmente um exército nas Tuas mãos, continue sendo um exército nas Tuas mãos, para trazer vitória ao Rei. Pelo poder do Teu Espírito. É no nome de Jesus que assim oramos. Amém.